Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu queria falar sobre amizades. Quando eu era mais nova, eu tinha muita vontade de ser amiga de muita gente. Eu queria muito ser uma pessoa cheia de amigos, assim, mesmo eu já tendo amigos, pessoas que eu considerava como amigos desde criança, assim, desde muito nova, eu queria mais, sabe? Então eu sempre queria mais e tal. E é aquele negócio, né? Geralmente quando a gente é adolescente, a assim, as amizades é mais ai, pra rolê. A amizade de sair. E eu, Mirella, hoje em dia não considero isso amizade, pelo menos, mas na época era o que tinha. Eu era uma adolescente que a minha mãe não me deixava sair. Era muito difícil a minha mãe me deixar sair. Eu brigava com ela pra ela me deixar sair, e era sempre uma luta lá em casa. Então, né, como eu nunca ia para as coisas que as pessoas me chamavam, elas pararam de me chamar. E como eu já não ia mesmo, então nem parei de ir, eu só não continuei não indo, né. Mas eu comecei a me afastar dessas pessoas, e daí veio a pandemia, e daí eu fiquei completamente sozinha. Gente, fiquei completamente sozinha, assim, sabe. E foi um baque muito grande, porque tinham pessoas, assim, que eu nunca imaginei que eu iria me afastar. Eu tinha o quê? Uns 15 anos? Então, assim, né, começando a vida ainda. Eu ainda estou começando a minha vida, mas na época eu estava mais ainda. Foi passando a pandemia e tal, continuei ali conhecendo as pessoas que eu estudava, né, e tal, e eu comecei a me aproximar, barra reaproximar, né, de pessoas que eu já conhecia, claro, porque eram meninas que já estudavam comigo, no caso, mas eu passei a ser mais amiga delas. Inclusive tem uma delas que é minha prima, e eu já fui muito amiga dela, só que eu tinha me afastado dela, por conta de outras amizades até, enfim. Mas eu voltei a ser amiga dela, enfim, voltei a ser amiga de várias outras meninas, que eu já conhecia, já estudava, mas eu nunca tinha olhado com esse olhar de: "Nossa, olha, talvez eu goste de você". Então, eu comecei a me reaproximar, barra aproximar dessas meninas, e passei a ser amiga delas. Então eu terminei ali, né, porque a pandemia foi do meu primeiro ao segundo ano do ensino médio, e no terceiro eu fiz presencial. Então, meio que foi ali no terceiro ano eu comecei a me reaproximar e virar mais amiga delas. Na verdade, eu acho que teve no segundo ano, no segundo ano a gente voltou a ter aula presencial, mas o terceiro, assim, foi oficialmente completo presencial, não era mais EAD, e formei, né. Então, assim, foi um aninho só. Mas aí eu formei na escola, e aí é que tá, cada uma seguiu sua vida, né. Então cada uma viveu uma história diferente, principalmente muitas foram pra faculdade, e eu fiquei lá. Eu morava no interior e eu fiquei lá, gente. Eu não encontrava alguma coisa, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer, enfim, já falei aqui no canal sobre isso também. Eh, mas enfim, eu acabei meio que ficando pra trás, sabe? Que, enfim, cada um tem seu tempo, né? Não existe isso, não. Mas eu ficando pra trás no sentido de eu fiquei na cidade e elas foram pra outras cidades, ou, enfim, isso não necessariamente desfez a nossa amizade de forma alguma. Eu continuei sendo amiga delas, mas com o baque que eu tive na época da pandemia, que eu acabei ficando sozinha, né, sem amizade nenhuma, quando eu finalmente fui pra faculdade, que foi no caso eu me formei em 2022, fiquei 2023 na minha cidade e em 2024 eu fui pra faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu estava desesperada pra me enturmar. Eu nunca tinha mudado de escola, então eu sempre estudei a minha vida inteira na mesma escola, então eu nunca tinha tido a experiência de ser a recém-chegada, sabe? De chegar no meio do caminho ali, sabe? Pegar o bonde andando. Inclusive, até hoje, já tive assim, quando eu comecei a trabalhar. Mas em escola, em faculdade, nunca tive, porque desde o começo eu sempre estive lá. Mas eu tinha uma sede assim de me enturmar, eu morria de medo de ficar sozinha. E aí, gente, com meio de faculdade é aquilo, né? São vários grupos assim que se unem que não faz sentido nenhum. Não sei se vocês já viram, tem vários memes que as pessoas fazem, tipo assim: "Ai, primeiro grupo de faculdade", é um tanto de gente nada a ver. Um tanto de gente que nem parece que é do mesmo planeta. E exatamente, um monte de gente nada a ver se torna amigo, e por aí vai. Mas aí,
era, tipo, meio que um troca-troca de amizade, assim, porque, aproxima um aqui, aproxima um lá, aí teve a primeira pessoa que você conheceu, mas não necessariamente a primeira pessoa que eu conheci eu continuei sendo amiga, enfim, por aí foi. E nesse mesmo primeiro ano de faculdade, eu comecei a trabalhar. Então eu entrei na faculdade em março, isso. Em maio eu comecei a trabalhar. Em junho, a minha faculdade entrou de greve. E lascou, né, gente? E aí lascou porque eu tinha feito sim uma amizade, só que não tão forte com ninguém. É meio que eu nunca. Sabe, eu meio que tinha um pouco de dificuldade de me identificar com as pessoas. E até hoje ainda tenho essa dificuldade um pouco. Mas enfim, eu tinha dificuldade de. Tive a dificuldade de me. Das pessoas, justamente, sabe, de identificar, de questão de realidade, sabe? Era uma realidade muito diferente, um costume muito diferente. A maioria das pessoas eram daqui já eram daqui, no caso, ou de outras cidades maiores, mas ninguém era do interiorzão que nem eu, sabe? Enfim, eu tive um pouco de dificuldade de me enturmar e tal. Então, fiquei completamente sozinha também aqui, na época que a faculdade entrou de greve. Só tava no meu trabalho. E lá, gente, encontrei queridas, meninas muito queridas. Eu peguei o bonde andando. Mas é muito engraçado porque parece, gente, que só existiu a gente. É muito engraçado como quando você tá num lugar com pessoas que você gosta muito, que enfim, às vezes o lugar nem é o melhor de todos, mas as memórias que eu tenho de quando eu trabalhei é como se só existisse a gente, sabe? Eu e as meninas que eu gosto tanto hoje em dia. Obviamente eu não sou tão próxima, eu sou mais próxima de algumas do que de outras, mas eu tenho um carinho imenso por todas elas. E, enfim, pra mim, naquela sala que a gente trabalhava, por mais que estava cheia de outras pessoas que entravam e saíam, pra mim é como se só existisse a gente, sabe? Depois que a faculdade voltou, né, eu voltei a meio que me localizar ali de novo. E demoraram, assim, vários anos, na verdade, eu tô no meu terceiro ano de faculdade. Vários assim, né? Três, vamos colocar uns 3 anos. Até menos um pouco, mas muito tempo, né? Porque a faculdade ali eu sempre ia todos os dias, né? Eu sempre vou todos os dias, no caso. Então, foi muito tempo, de qualquer forma, porque meio que são todos os dias úteis do ano. E demorou muito tempo pra eu me sintonizar ali, achar quem de fato eu me identificava mais ou menos. E hoje em dia, assim, obviamente todo mundo já se sintonizou. E com certeza eu também já achei minha melhor amiga na faculdade. Achei alguém que eu me identifiquei, ainda bem. Não que. Talvez. Sim, na verdade eu ia falar não que a minha experiência seria diferente na faculdade, mas seria assim. Caso eu não tivesse encontrado ela, minha experiência seria, assim, muito diferente na faculdade. Mas eu encontrei, eu só posso falar da experiência que eu tenho, né? Enfim, ter encontrado amigas muito boas no meu trabalho, na minha faculdade, aqui, fora da minha cidade, me fez repensar, assim, completamente sobre amizade mesmo. Porque eu ainda tinha muito uma cabeça, eu acho, muito errada. Pra mim, errada, né? Na minha cidade, meio que eu tinha na minha cabeça, todo mundo se conhece, né? Se conhece entre muitas aspas, porque ninguém se conhece. É, assim, as pessoas têm mania de falar que todo mundo se conhece, mas ninguém se conhece de fato, sabe? Na maioria das vezes, ninguém se conhece de fato. As pessoas sabem quem são umas às outras. Então, eu sei o nome de muitas pessoas, eu sei a cara de muitas pessoas. Então, assim, às vezes, sabe fulano? Por nome, talvez eu não saiba. Me mostra uma foto que eu vou saber quem que é. Então, assim, você conhece muitas pessoas. Só que só de vista. Você conhece de vista. Você não conhece de conhecer, sabe? E eu também não imaginaria, eu posso arranjar novas amizades na minha própria cidade. Hoje em dia eu vejo que isso é completamente possível, porque por mais que eu conheça a maioria das pessoas, eu não conheço de fato, né? Igual eu conheço as minhas amigas hoje em dia, todas elas, que eu tenho com muita estima no meu coração. Sobre tudo isso, né? Sobre refletindo sobre tudo isso, eu parei pra pensar o que me faz ser amigo de alguém, sabe? Eu percebi como que antes eu era amiga por motivos errados. Eu era amiga, né, por motivos errados. Eu não desmerecendo todas as amizades que eu fiz no meio do caminho da minha vida, minha adolescência, né, vou colocar assim, mas
por mais amiga que eu tenha sido, não era muito alinhado, assim, sabe, não era talvez arrisco dizer que nem era tão amiga assim. Arrisco dizer não, com certeza, não era nem era tão amiga assim, sabe. Porque antes eu queria estar rodeada de pessoas, porque eu tinha medo de ficar sozinha, e eu acabei ficando sozinha. Isso me fez perceber que amizade não é sobre quantidade, gente, é sobre qualidade. Então, assim, em momentos difíceis, a minha mãe sempre esteve do meu lado. E eu só tenho uma mãe. Então, isso é pra qualquer pessoa na sua vida. Seja mãe, seja namorado, seja pai, seja namorada, seja, enfim, qualquer pessoa na sua vida. Tio, vó, tia, enfim. Eu só tenho uma mãe. E ela sempre esteve do meu lado. E eu percebi que eu não preciso de muitos amigos. Eu preciso de uma amiga que seja. Só preciso de uma. Que eu não vou estar sozinha mais. Em nenhum momento difícil. E hoje em dia, com as amizades que eu fiz pelo caminho, hoje em dia eu ainda tenho só 21 anos também. E eu sou muito feliz com as pessoas que eu tenho ao meu redor, sabe? Sabe quando você é grato por ter conhecido as pessoas que você conheceu? Não necessariamente eu também sou amiga de todo mundo que eu conheci, que nem eu falei. Às vezes eu tenho só um carinho muito grande por essas pessoas, mas assim, eu sou grata por ter conhecido, que já fez uma grande diferença na minha vida. E hoje em dia, se eu passasse por um momento ruim, igual eu passei há tempos atrás, assim, pandemia todo mundo passou, né? Mas, independente, se estivéssemos em uma nova pandemia, eu não ficaria sozinha de novo, porque eu sei das pessoas que eu escolhi pra colocar na minha vida, pra manter perto de mim, sabe? Pra cultivar essa amizade. Hoje em dia eu não tenho mais dificuldade de me afastar das pessoas, que eu tinha essa dificuldade, né? Eu não tenho mais dificuldade. Porque pra mim não faz sentido eu cultivar uma amizade, por maior que seja o carinho que eu tenho por essa pessoa, não faz sentido eu cultivar uma amizade que não me traz benefício nenhum. Então não faz sentido eu dar todos os benefícios que eu tenho nessa amizade se ela não me traz benefícios. Ou se, por mais que traga pra mim, os malefícios que ela traz são maiores do que os benefícios. Sabe? Não faz sentido eu oferecer tudo que eu tenho de melhor e receber tudo que a outra pessoa tem de pior. Não, não faz sentido. Então, por mais que eu goste dessa pessoa, por mais que eu tenha carinho por essa pessoa, eu não tenho dificuldade mais às vezes, em enxergar isso, eu ainda tenho. E eu acho que é completamente normal também, sabe? Às vezes você tá um pouco cego, justamente por você gostar muito da pessoa. Mas depois que eu enxergo, eu não tenho mais dificuldade em me desvencilhar, em me afastar dessa pessoa, porque não faz sentido eu cultivar, eu dedicar a minha vida, eu colocar esforço numa relação que seja, inclusive, que não vai pra frente, que em algum momento ela vai se esvair, sabe? Ela vai simplesmente se esvair. Às vezes não tem alguma coisa muito grande que faça ela se quebrar, mas ela se espalha, ela sai, ela acaba, sabe? Às vezes sem motivo nenhum. Cultivar esse tipo de amizade é meio que adiar o inevitável, né? Porque, ou mesmo que continue sendo amiga desse tipo de pessoa, ou enfim, da pessoa, não sei, sabe? Pega isso que eu tô falando e enquadra aí na sua vida. Mas continuar cultivando uma amizade que não tem esse futuro tão grande, ou que por mais que tenha esse futuro, não vai te fazer bem. De qualquer maneira, sabe? Se um dia ela acabar ou não, não vai te fazer bem. E pode ser também que existam amizades que acabem se indo, né, conforme o tempo passa, porque nada é pra sempre também, né? Então, eu digo até em relação à vida mesmo. Mas no momento presente, é isso que eu tenho do melhor, sabe? É isso que eu tenho do melhor. Então eu vou cultivar o que eu tenho de melhor. E o que eu não tenho de melhor não me serve. Porque se eu já tenho de melhor, né? Em relação à amizade, não faz sentido eu cultivar outras pessoas, colocar no mesmo patamar, sabe? De prioridade na minha vida, pessoas mais ou menos e pessoas que eu acho incríveis na minha vida, que eu só tenho a agradecer, sabe? Enfim, é, é isso. Essa é a minha reflexão que eu tive esses dias. E muito legal, né, perceber.
Assim, a gente às vezes parece que materializa o amadurecimento, sabe, parece que ele é mais você consegue sentir, e é isso que acontece quando a gente tem 20 e poucos anos, né. A gente acha que ainda é adolescente, mas quando para pra pensar, eu não sou mais mesmo, não sou mesmo, porque quando eu era adolescente, muita coisa ainda não fazia sentido e hoje em dia faz. Hoje em dia muita coisa não faz sentido, mas mais pra frente vai fazer também. E é isso, né. É isso que é crescer e amadurecer e envelhecer no geral. Enfim, é isso que eu tinha pra falar com vocês hoje. E espero que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha entretido vocês. E beijos.